Um sócio sai da empresa e uma semana depois abre um negócio idêntico. Leva cliente, começa a abordar fornecedor e tenta contratar a equipe. A pergunta que fica é: o contrato social que vocês assinaram lá no começo consegue impedir isso? O meu nome é Emily Padron, eu sou advogada especialista em contratos e direito societário e nesse vídeo eu vou te explicar por que esse tipo de situação acontece entre sócios e o que fazer antes para impedir isso. É comum que sociedades comecem combinando o básico. Quem entra com o quê, qual o percentual de cada um e quando vai ser dividido o lucro. E faz sentido pensar nisso. Só que quase ninguém combina quais são os limites ou então o que aconteceria se um dos sócios resolvesse abrir um novo negócio ou então participar de uma outra sociedade atuando no mesmo mercado, seja depois de sair ou ainda dentro da sociedade. E nos dois casos o problema é parecido. Esse sócio conhece os segredos mais profundos daquela empresa. Então ele sabe muito bem como funciona a precificação, quem são os parceiros estratégicos, qual é a carteira de clientes e quem são os melhores funcionários. E sem uma restrição contratual clara, ele pode usar tudo isso para criar algo concorrente ou desviar oportunidades que eram da empresa originária. E o que era uma sociedade pacífica vira uma disputa cara e desgastante. É para evitar esse tipo de situação que existe a cláusula de não concorrência. A cláusula de não concorrência é uma previsão contratual que limita a atuação do sócio ou do ex-sócio depois da saída. Ela busca proteger a propriedade intelectual da empresa, o know-how, os segredos de negócio, a carteira de clientes, os fornecedores estratégicos, a equipe e a atuação em determinada região ou nicho. Agora tem um ponto muito delicado. Escrever ali no contrato social de forma muito genérica que o sócio não pode concorrer com a sociedade acaba trazendo muito mais problema do que solução, porque uma cláusula ampla demais pode ser considerada abusiva ou então até sem efeito prático, podendo facilmente ser derrubada. Então, a proteção real depende de como ela é construída. Esse tipo de cláusula pode estar no contrato social de qualquer tipo de empresa, mas existem situações em que essa proteção pesa mais. Por exemplo, no caso de uma empresa com serviços recorrentes em que o relacionamento com o cliente é muito pessoal, como é o caso da advocacia, ou então uma operação local ou regional com o mercado limitado. Uma empresa que atua com segredo comercial, tem um produto com muita propriedade intelectual e método próprio. Ou então até os casos em que já existe uma perspectiva concreta de saída do sócio no curto prazo. Em qualquer um desses casos, se o contrato social não prevê nada sobre concorrência, a empresa fica exposta. Até aqui você já percebeu quanto essa cláusula é importante. E daqui a pouco a gente vai entender por que ter uma cláusula mal redigida às vezes é pior do que não ter nenhuma, porque dá uma falsa sensação de segurança. O empresário acha que está protegido e quando precisa acionar, descobre que aquilo não se sustenta. Então, se você está formalizando uma sociedade ou então tem um contrato social que nunca foi revisado, o meu contato está aqui na descrição. Por ali você fala direto com a minha equipe, a gente agenda uma conversa e analisa a situação do seu negócio com mais profundidade. Agora vem a parte que mais pega empresário desprevenido. A cláusula existe no contrato, está lá assinado, mas quando vai parar na justiça, cai. Por quê? Porque o judiciário entende que a cláusula precisa ser proporcional para poder ter validade. E os problemas mais comuns são 4. O primeiro deles é prazo. Muitas vezes as cláusulas prevêem ou limite indefinido ou então coloca 10, 15 anos. E isso tende a ser visto como desproporcional. O segundo problema é território. Uma restrição sem limite geográfico claro, ou então que tenta cobrir o país inteiro sem justificativa, também fica vulnerável. Um outro problema é a atividade. Proibir o ex-sócio de atuar em qualquer ramo empresarial sem justificar o que de fato concorre com a empresa pode ser considerado cerceamento da liberdade de trabalho. E o último é a lógica econômica. Se a empresa atua somente em uma cidade, mas tenta colocar a restrição em escala nacional, falta coerência, e sem coerência, a proteção cai. O STJ, inclusive, já consolidou esse entendimento de forma muito clara. As cláusulas de não concorrência são válidas, mas elas precisam de limite proporcional em tempo, espaço e escopo. Sabendo disso tudo, o que torna essa cláusula mais defensável? Sempre a clareza. Essa cláusula precisa responder com precisão.
quem fica impedido, quais são as atividades que não vão poder ser exercidas, por quanto tempo essa restrição vai perdurar, em quais hipóteses a restrição se ativa, em quais territórios ela se aplica e quais as penalidades em caso de descumprimento. Eu sei que é muita coisa, mas essa cláusula precisa te proteger de forma 360, para que você não precise ficar respondendo essas perguntas no momento em que o problema acontecer. E tem um outro ponto que às vezes é esquecido, que é a cláusula de não aliciamento. Porque beleza, às vezes o sócio ele não vai abrir um negócio concorrente, mas ele vai começar a entrar em contato com os clientes para oferecer um outro tipo de serviço, vai tentar levar funcionários-chave, ou então entrar em contato com parceiros estratégicos. E a cláusula de não concorrência pode muitas vezes não tratar disso. Então, vale considerar colocar ali uma cláusula de não aliciamento como um instrumento complementar. Agora, tudo isso que eu acabei de mencionar, como prazo, território, atividade, muda de empresa para empresa. E é aqui que entra o problema dos modelos prontos, porque a internet está cheia de contrato social com cláusula de não concorrência genérica. Você acha muito fácil. O problema é usar sem adaptar para a realidade do seu negócio. Isso é muito arriscado. E é geralmente isso que, na verdade, acaba fazendo a cláusula cair. Porque a realidade prática depende do tipo de sociedade, do mercado, da forma como o sócio saiu, da função que ele exerce. E o modelo não vai dar conta disso tudo. Por isso, esse é um tema que exige uma análise individualizada. A cláusula de não concorrência tem base legal e é reconhecida pela jurisprudência. Então, ela pode funcionar muito bem, mas para que isso aconteça, ela precisa ser construída com critério, proporcionalidade e adaptada à realidade da empresa. Se o seu contrato ainda não trata disso ou trata de forma vaga, vale revisitar antes que o problema apareça, porque tentar uma proteção retroativa depois é muito mais difícil. E por falar em ter um contrato preparado, se você quer saber o que é preciso ter no contrato social para quando um sócio decide se retirar na sociedade, eu tenho um vídeo exatamente sobre isso. E ele vai te dar uma visão muito mais completa da importância de ter um documento que pense em todas as fases da empresa, inclusive na saída. Eu vou deixar o link aqui na tela e eu te vejo lá.